Programa Top Talk, um oferecimento Feirão de Imóveis. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. O programa Top Talk aqui ao vivo pelos estúdios da Live TV Brasil, Dia da Magia, Grande Florianópolis. Eu sou Alan Banas e mais uma quarta-feira com vocês, aqui passando entretenimento, informação, porque o programa Top Talk é isso. Uma parceria com o jornal Top News, nosso amigo Christian, e eu sempre mostro o comecinho do programa, o jornal impresso, e é legal que o jornal roda bastante no sentido de que já temos outra edição na mão. Estava gravando outro programa, já estava com a edição número 51, agora estou com a edição de número 52, homenagem aos papais, e na capa Guigo Fernandes. Inclusive o Guigo já veio aqui, já gravou aqui. Um grande abraço para o Guigo, que é capa da edição do mês, que você pode encontrar nos principais estabelecimentos da Grande Florianópolis, porém também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e no próprio YouTube que você acompanha esse programa. Todos aqui ó, na telinha para você, para poder acompanhar. Digita lá Jornal Top News que você vai ter acesso às notícias da região, tá? Mas se quiser também, corre lá nos principais estabelecimentos e pega a versão impressa. Eu sou da idade ainda que gosto de cheirar, como eu trabalhei com jornal, revista, eu gosto de apalpar, de pegar o jornal. Mas se não tiver como pegar no estabelecimento, corre lá nas redes sociais que vai estar disponível. Também agradecer ao Feirão de Imóveis apoiando o programa Top Talk. Muito obrigado também ao pessoal do Feirão de Imóveis. E no programa de hoje, eu recebo uma pessoa muito bacana, porque aos 7 anos ela já trabalhava nas empresas da família, vamos falar aqui lavanderia industrial, mas hoje ela é coach de relacionamentos e também treinadora comportamental. Eu estou falando aqui com Gisele Martins. Muito boa noite, Gisele, tudo bem? Boa noite, Alan, boa noite, pessoal de casa, que coisa boa estar aqui, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos em meio à nossa querida pandemia, podemos continuar com a programação normal, não é verdade? É verdade. Você que trabalha com online, a gente vai falar bastante, até fica mais fácil, né? Fica mais fácil e a gente consegue se aproximar, né? Não é? A gente está aqui, o pessoal está lá em casa assistindo a gente continua gerando informação, mesmo em meio à pandemia. Eu tenho um currículo seu aqui, Gisele, que passou com modelo, empresa família, TV, que a gente vai falar, e você está desse lado. Dá uma coçadinha de você querer estar desse lado, fazer as perguntas. Você está do outro lado agora. Confesso que conta. é estranho, é diferente, mas é gostoso. Não é? Porque a gente está acostumada a estar sempre indagando o outro, e agora não. Agora é o inverso. Eu que estou aqui pronta para responder as perguntas que eu nem sei quais são. Ah, mas a gente vai falar uma ordem cronológica aqui, porque eu gostei bastante da tua trajetória, porque passas por segmentos, alguns próximos, mas outros nem tantos, e depois você dá um rumo na vida. E quem está assistindo agora talvez fala, pô, me identifico com essa mulher, ou já me identifiquei, pô, quero trabalhar, ou quero entender um pouquinho como funciona. Mas vamos voltar lá no passado, e a gente brincava aqui porque você é de Florianópolis, registrada em Palhoça, e quem não é da região deve estar falando assim, pô, nasceu numa cidade registrada na outra, o que aconteceu? Então, naquela época, não tanto tempo assim atrás, né, gente? Óbvio, nítido isso, é nítido que não faz tanto tempo assim. Mas o meu pai, ele era amigo do prefeito da cidade, onde buscava fazer com que Palhoça crescesse, então tivesse mais cidadãos palhocenses. Meu Deus. E aí, por conta disso, não só eu, mas como eu e as minhas 2 irmãs, apesar de termos nascido na Carmela Dutra, em Florianópolis, somos registrados em Palhoça. Então teve um pedido de política ali, para você dar uma inflada na... Dizem que Palhoça é terra de mulher bonita. Falei, sabe? Acredito nisso desde o primeiro momento, né, gente? Desde 1983 eu tenho certeza que isso é um fato. Ó, se forem fazer a continha rápida aqui, já vão descobrir a sua idade ali daqui a pouquinho. Eu sei que não parece, tá tudo certo. Mas porque, até como curiosidade, Palhoça não tem uma maternidade. Dizem aí os boatos que provavelmente vai ter. Gente, tá na hora, né? Não dá pra gente nascer nas cidades vizinhas e ficar dizendo que nasceu em Palhoça. Tá na hora de Palhoça, que já vem expandindo, já vem crescendo, evoluindo em tantos sentidos, também ganhar uma maternidade, por que não? É muito louco isso que você falou. O prefeito pediu pro pai, bem de novela de interior isso, né? É bem provinciano, inclusive. Adorei essa história. Não tinha como não começar com essa história, porque estava aqui na minha pauta. Eu queria entender por que Palhoça, Floripa, ou nasceu em uma ou nasceu na outra, né? Mas deu para atender gregos e troianos ali. Mas 7 anos de idade, você trabalhava já na empresa da família.
Porque eu estava fazendo uma entrevista agora há pouco com o outro, e aí eu confundi os 11 anos com 11 anos de idade. E eu falei, não, às vezes surgem convidados aqui que efetivamente aos 7, 10 anos já estava trabalhando. E é o seu caso, 11 anos efetivamente trabalhando. Efetivamente, não é tipo assim, brincando, fazendo de conta que está trabalhando. Meus pais, eles, apesar de serem naturais de Florianópolis, Tá. minha mãe, filha de pescadores, e meu pai de plantador de batata de Santo Amaro, minha mãe Bar da Lagoa, meu pai Santo Amaro da Imperatriz. Eles Tudo se separaram próximo, quando eu tinha 4 anos de idade. E aí, nesse momento, eles já tinham a empresa, Tá. mas a necessidade fez com que a gente, mesmo muito pequena, precisasse trabalhar. E aí, por conta disso, efetivamente trabalhava. Lavando tapete, atendendo o telefone, carregando tapete nas costas. Naquela época, a gente tinha muito carpete, muito carpê em casa, então, atendendo os hotéis, atendendo as casas, para ajudar no sustento da casa. Mas eles se separaram aos 4 anos e continuaram juntos na empresa? Ou você tocou com um dos dois? Não, na verdade, eles se separaram e não tiveram mais nada em comum. Tá. O meu pai continuou tocando a empresa, porque, na verdade, existiam outras filiais aqui no Tá. estado. E a minha mãe ficou com Florianópolis. E aí, depois disso, meu pai continuou com um outro nome de empresa e minha mãe ficou com a empresa que era deles, assim, né? Tá. E aí, eu me mantive na empresa até os meus 18 anos. Bastante. Estou falando aí de 11 anos trabalhando lá, carregando carpete mesmo. E por isso você tem alguns Tenho 5 hérnias de... probleminhas de... Pouca coisa, tá, gente? Vamos 5 lá, vamos hérnias de contar. disco, 2 cirurgias no joelho, algumas reclamações, mas, ao mesmo tempo, muita experiência, muita vontade, muito crescimento, muita evolução e, principalmente, muita garra, no sentido de entender que aquilo que a gente deseja depende única e exclusivamente de quem a gente é e de quem a gente se torna ao longo do caminho. Então, Aham. apesar dos arranhões, muito grata pela oportunidade de ter me desenvolvido enquanto ser humano trabalhando para a empresa da minha família. Existe ainda a lavanderia ou não? Não, a empresa, na verdade, depois disso, a minha mãe passou a empresa para mim e para minha irmã. Tá. E eu decidi que eu não queria mais trabalhar no negócio da família. Acho que eu já tinha arranhões demais para permanecer nela. Tá. E apesar de, obviamente, né, ser um negócio que já tinha mais de 30 anos, não era algo que fazia parte dos meus sonhos, nem dos sonhos da minha irmã. E aí, por conta disso, a gente abriu mão. E vendeu ou fechou? Fechou. Fechou. E os pais ou alguém ficou triste com isso ou não? Ficaram. Minha mãe, na verdade, ficou bastante incomodada, porque acredita-se que a gente constrói um legado, e eu penso que o legado não está associado ao bem físico ou à própria empresa, né? Tá. O legado está associado àquilo que ela construiu em termos de quem nós nos tornamos. Aham. E isso ela fez com maestria. Então, depois de um tempo, ela entendeu perfeitamente que a gente tinha que fazer aquilo que fazia sentido para cada uma. Para entender, quando que fechou? Quando que vocês resolveram? Porque para eu entender se nessa época da tua vida você já tinha uma outra fonte, ou foi uma adaptação, ou foi correr atrás, houve uns desenvolvimentos? Não existia outra fonte. Na verdade, assim, aos 15 anos, acho que tu tens aí na tua pauta, Eu tenho não algumas quero ficar informações. furando Não, tua mas você pauta pode. aqui. Aqui a gente vai, volta, a gente vai encontrando. Vai lá. Então, aos 15 anos, aos 13 eu comecei a receber alguns convites para trabalhar como modelo. Aos 15, efetivamente, eu comecei Porque trabalhando. você é alta. Quanto que você mede? 1,74,5. 1,74,5. É alta. E então, na época, eu já comecei a trabalhar como modelo. Aos 18 para 19 anos, eu abri meu primeiro negócio, mas eu saí da empresa com 18. Eu Com ainda 18. não tinha o meu negócio, mas eu saí porque eu realmente não estava feliz. Até mesmo porque eu tenho aqui 15 anos como modelo, então você teve essa transição aí de 3 anos mais ou menos para poder se estabilizar. E dizem que modelo tem prazo de validade, no modo de dizer, né? Você sabe onde começa, até onde vai, né? E o fim. Mas você parou bem antes, né? Você acabou deixando. Por qual motivo? Queria entender um pouquinho, porque é o sonho de muitas mulheres, né? Entrar, dar certo. Você acredita que deu certo naquela época e por que parou? Não, eu acredito que tenha dado certo, sim. Inclusive, aos 16 anos, eu tive convite para ir embora para o Milão com um contrato de trabalho em termos de remuneração incrível. A minha mãe não me deixou, disse que eu era muito novinha para ir embora. Nem com ela indo junto? Ela não pretendia ir junto. Tá. Então, por conta disso, também tinha outra irmã. Então, eu acredito que o período em que eu me dediquei a fazer isso foi um período muito produtivo e que deu certo. Acredito, inclusive, que se eu tivesse me mantido na profissão, eu teria colhido bons frutos. Tá. Não digo que eu Não seria dá pra saber Gisele muito Bündchen. também até onde iria, né? Não digo que eu seria Gisele Bündchen, inclusive porque eu nunca nem tive a ambição dela. Porque, apesar da profissão te dar status, te dar visibilidade, te dar conhecimento, eu, Gisele, não me identificava tanto assim com ela. Por quê?
Porque, óbvio, que todo mundo quer se sentir bonita, quer se sentir atraente, quer se sentir desejada, quer se sentir, sei lá, vista. Porém, eu precisava sentir que eu estava contribuindo de alguma forma. E isso significava me expressar, falar. E quando se é modelo, a gente não tem a voz ativa. E isso era uma falta que eu tinha muito forte dentro da profissão. E por isso eu decidi migrar para a questão de eventos. De eventos. Porque... Perdão. Eu falo isso porque nem todo mundo consegue se dar bem, né? Você sabe que modelo é difícil, tem muita enganação. Às vezes a gente sonha, mas não é aquilo. Das que, né, que a gente pode contar no dedo, a gente sabe quem são. Você citou Gisele, aí você tem aquelas de Victoria's Secret e tudo mais, que também é outro sonho. Por isso que eu pergunto, e aí você explica que o motivo era a expressão. E eu vou te dizer que assim... nem sorriu, voltou, pôs a roupa, troca, basicamente é isso. E aí tu fica horas lá atrás no camarim esperando, aí eles estão te maquiando, estão fazendo cabelo 5 horas antes do desfile. Enfim, é muito cansativo. É cansativo, mas principalmente, né, é óbvio, tudo na vida é cansativo, tudo na vida existe um preço. A questão é se o tempo de vida que eu gasto em prol daquilo vale o preço que eu pago por aquilo que eu faço. E a minha concepção é que não valia. Não valia. E por conta disso eu deixei de fazer. Lembra que eu te disse que acreditava que a minha mãe tinha deixado um legado muito forte, né? Sim. E de fato essa questão de modelo, de eventos, na minha época, pelo menos, era uma coisa meio obscura, assim, existia meio esse negócio de, será que a menina trabalha só com isso mesmo? Tá. E quando eu digo que a minha mãe deixou um legado muito forte, ela com certeza fez um trabalho muito bem feito nesse sentido, de, em momento algum, eu titubear, imaginar que poderia ir por uma outra vertente. A gente não vai dizer que não tem, sentido. mas é aquilo que você falou, legado, é o ensinamento que você teve e é o que você vai pôr. Proposta, se surgiu ou não sei se surgiu, a gente pode até ter. Isso em qualquer profissão. Qualquer. Cabe, né? Que é isso que eu acredito que você esteja falando. Exatamente. E curiosidade de bastidor, tem muita disputa entre as meninas? Chegou a ter muito problema disso? Tem, deixa eu dizer pra vocês. Conta aí pelo menos um lance ali. Eu sou mulher, eu amo ser mulher. Tá. Se eu puder escolher na próxima encarnação, quero ser mulher de novo, mas eu vou te dizer uma coisa. Que a mulher, quando ela se sente ameaçada, diferente do homem, na mulher desperta o pior dela. O que significa? A mulher, vamos pensar Tô com medo, vai lá. Vamos pensar no termo de conquista, que está muito associado à minha área hoje. Quando uma mulher está querendo conquistar um homem, ela quer muito saber como é essa relação desse homem com as outras mulheres. Se ela tiver a oportunidade, ela vai falar mal das outras mulheres. Ela vai denegrir a imagem de outra mulher. O homem não. O homem, quando está buscando conquistar uma mulher, ele desperta o quê? O homem romântico, o homem carinhoso. Mentira. Manda mensagens, música, liga toda hora. Por quê? Porque ele quer vencer essa disputa. E aí, Cris, você concorda? O Cris, ele tá ali no celular ali. Eu vou colocar o Cris porque o cara é o nosso mentor aqui. Tem aí, isso, Cris? é verdade, Faz Cris? sentido, Cris? Tava mandando mensagem no celular aí, deve estar querendo conquistar alguém aí. Ele tá dizendo que mulher é mais competitiva. Não dá pra ver no microfone, mas a gente translate aqui. Eu acho que a mulher, ela... Você tá falando que o homem é mentiroso, então. Eu tô falando que o homem... Não acho que o homem é mentiroso, não. Eu acho que o homem é inteligente em termos de conquista. Eu vou me segurar aqui. O homem é inteligente em termos de conquista. Porque desperta o melhor dele. Ele é o mais carinhoso, o mais romântico, o mais presente, o mais surpreendente. Viu, amor? Eu sou carinhoso. A mulher normalmente não age assim. A mulher normalmente ela fica insegura. E a insegurança não desperta da mulher o que ela tem de melhor. Agora vem a parte que existe um certo desprovimento de inteligência masculina. Homem, quando quer fazer ciúmes na mulher. Burro. Como é que faz? Eu dou risada aqui, Burro. eu não posso me entregar, porque eu dou risada naturalmente. Homem, quando quer botar ciúmes na mulher, ele fica lá dizendo, fica dando uma olhadinha, pô, me ligaram, me chamaram, então insinuando que o telefone... Minha filha, se eu digo isso em casa, que me já ligaram, morreu, né? Já morreu, isso não existe. É isso aí. Qual é o nome da tua esposa? A Sabrina, é a diretora. Gata, se liga na missão, é isso aí mesmo. Mas aí, o que ele faz mais? Eu gostei dessa conversa, que achei interessante. Né? Então, o homem, quando ele quer chamar a atenção da mulher, ele insinua que existem outras mulheres. Achando que então a mulher... Mas esse é o solteiro. Esse é o burro. Porque mesmo o homem solteiro, se ele está querendo conquistar alguém, ele não tem que usar essa tática. A mulher pode utilizar. Por quê? Porque o homem é competitivo, mais competitivo que a mulher. O homem, não à toa, os jogadores de futebol ganham salários milionários. Não à toa, os homens são loucos por pôquer, por partida de futebol, por videogame. Por quê? Que vence o melhor. Antigamente, nos primórdios, claro. Né, existiam os duelos para ver quem ia ficar com a donzela. Que o melhor vença. Né? Então, o homem, ele carrega isso geneticamente falando.
Então, se o homem sabe que existe uma disputa entre ele e um outro homem, por exemplo, mesmo que seja imaginário, ele não precisa saber que esse homem de fato existe. Ele vai fazer de tudo para conquistar essa mulher, por isso ele desperta o melhor dela. Já a mulher, quando imagina que exista outra mulher, não desperta o melhor nela. Ela fica incomodada, ela fica insegura. E a insegurança desperta o pior da mulher. Quer fazer com que ela se torne mais reativa, menos inteligente, mais venenosa. Porque ela olha para a outra com um olhar muito cruel, que também não é legal. E a pergunta nasceu nos bastidores da moda. Então, você queria dizer que lá a disputa é acirrada. É acirrado. Por cada metro da passarela, ou enfim, da... É acirrada. Na verdade, eu penso que a disputa não está nem na passarela. Eu acho que vem antes mesmo, né? Porque antes acontecem as seleções. Tá. E aí existe o jogo sujo, que eu acho que existe em tudo quanto é lugar. Mas, de novo, né? Quem precisa jogar sujo com uma outra pessoa para se sobressair, muito pela frente não vai ter. O universo se encarrega de selecionar, então... É isso aí, ó. Vocês estão vendo que a conversa hoje tá interessantíssima. Não que as outras não estejam, mas eu me interessei aqui, estou vendo algumas perguntas. E eu faço as perguntas para o Cris, que é o nosso diretor, que ele fala, pô, pergunta isso, pergunta aquilo. É que ele é casado, mas... Que não, muito bem que não, casado, que não diga-se de separe. passagem. Ela vem aqui de vez em quando no estúdio, vem com o chinelinho dela, arrastando o chinelinho, mas vem. E aí, com 16 anos, você fez a transição... 16? Com 17 anos você começou a ir para o eventos. E ali você acha que você se encontrou também, porque ali em eventos você consegue se expressar mais. Você bate um papo, vende um produto, você tem mais contato. Era isso mesmo que você queria? Adorava. Completamente apaixonada. Porque eu conseguia ter voz ativa, que para mim era uma coisa importante, né? Porque se eu estou demonstrando essa caneca que por sinal é muito fofa. Olha isso, gente. Olha. Tem uma que eu sou cachorreira. Lá em cima, que você não viu. Uma coisa mais fofa. Daqui a pouco ela desce, você vai ver. A mascote tá lá em cima, igualzinho. Fofa. Então, eu consigo ter a voz ativa, né? Porque eu estou demonstrando o produto, então se alguém tem interesse, sou eu a pessoa especializada para falar a respeito dele. Sim. Então, eu realmente me via apaixonada por aquilo que eu fazia. E sem falsa modéstia alguma, eu realmente fazia com maestria, porque eu tinha tesão de acordar todos os dias e saber que eu ia atender um cliente, que eu ia trabalhar para uma empresa diferente, porque quando trabalha com eventos, normalmente é assim, né? Cada dia, cada semana, tu está em um lugar diferente. Sim. Era muito gostoso. Cansativo, mas muito gostoso. Eventos é muito cansativo. Eu não sei que... Tem muita feira também nisso. Muita feira. Ou rua. É cansativo, É cansativo. E assim, não é só glamour, né? Assim, eu nunca fui o tipo de profissional que... eu só vou trabalhar no salão do automóvel. Ok, era incrível quando eu saía de Florianópolis e ia para São Paulo trabalhar. Você foi pro salão do automóvel? Fui algumas vezes. Então, óbvio, é incrível, Aí é muito legal. Cansativo. Mas fica 16 horas, né? Tipo, de salto, no frio, não importa, tu tá ali trabalhando. Mas eu também entregava panfleto na sinaleira, eu também fazia tudo que era preciso, né? Porque eu trabalhava, eu vi o meu trabalho como minha fonte de renda. E se ela é minha fonte de renda, tudo aquilo que fosse digno seria feito pela minha parte. Então, eu fazia. Olha que bacana. Porque é tentar entender, porque são próximos, modelo com eventos, você mexe um pouco com a beleza, mas aí você está mexendo um pouco mais com a inteligência. Eu tenho que tomar cuidado para falar, porque, mas o modelo não é isso. É que você mexe. Não, é só porque se expressa menos. É isso. Não tem ali como um objeto, né? Que você está na passarela, você usou um termo antes, em offline, que era cabide. Não é verdade? É isso. É óbvio. Não, o modelo não tem nada de desprovido de inteligência, não. Muito isso, pelo contrário. Tem que falar, né? Porque depois recebe crítica. É só porque, normalmente, quando você está trabalhando, né? Porque também, se não está trabalhando, obviamente que ela se expressa livremente. Mas quando a gente está trabalhando, a gente não pode se expressar, não pode dizer, eu não posso trocar essa roupa? Então acho que ia ficar melhor meu cabelo assado, assim, não sei o quê. Não, né? Tu tá ali se propondo a fazer o teu papel, que é aquele que eles te solicitaram. Independe da tua vontade. E aí você trabalhava com a Models, que é a Ford Models. Ford Models. Fugiu aqui com a Ford Models. Você já era agenciada como modelo e depois com eventos você também conseguiu ser agenciada. Falaram assim, por que você não tem a sua própria empresa? Foi aí que despertou o lado business seu, né? Sim, na verdade, apesar de ter nascido no negócio da família, de já trabalhar no negócio da família, eu sabia que não era aquilo que eu pretendia dar continuidade à minha vida. Tá. Porque era zero glamour, né, gente? Tipo assim, tapete nas costas, lavação, é glamouroso andar com muito, tapete nas costas. Ótimo. Se for os tapetes persas, assim, tinha muitos. Tinha tapetes persas. Muitos. Isso é bem Pagava coisa de casa antiga. Isso aí. Pagava as contas, estava tudo certo. Mas, de fato, era muito cansativo, né? E, assim, o fato de ser mulher também é muito mais difícil, porque
Tu tem períodos do mês em que é mais difícil, tu tá com o pé molhado, mas tu tá ali, tu tá Aham. pegando peso, enfim. E quando eu trabalhava na Ford, eu era agenciada como modelo. Tá. E aí eu pedi, na verdade, para ver se eles migravam para também trabalhar com promoções e eventos. E aí, na época, eles aceitaram. E aí, os meus próprios clientes, as pessoas que iam até a Ford me contratar, me diziam, Gi, por que tu não abre o teu próprio negócio? Eu vou até a Ford só para te contratar. E eu disse assim, é verdade, uma boa ideia. Acho que eu vou fazer esse negócio aí. E aí, aos 19 anos, eu abri meu primeiro negócio. E foi aí também, nesses pedidos, que começaram a plantar a sementinha em você, dizendo, por que você não faz televisão? Não é fazer televisão, mas por que você não atua em televisão? Trabalhando Ou com os eventos. novela, ou apresentando, ou como repórter. É basicamente isso. Isso, na verdade, o evento, ele me deu muita visibilidade. Então, eu, de fato, trabalhava todos os dias. Era quase que como um emprego fixo, porque todos os dias eu trabalhava na empresa da minha família. Bastante networking E também. trabalhava, exatamente, e trabalhava com os eventos. E com a visibilidade que os eventos me proporcionou, eu acabei recebendo vários convites de emissoras locais, me convidando para ir para a televisão, me convidando para apresentar um programa. E apesar da pessoa adorar se comunicar, É. eu achava que assim, ó, quando ligasse esse negócio ali, ó, não ia funcionar. Eu ia dizer, meu Deus do céu, Jesus, que vergonha. Você batalhava para se expressar e quando surgiu a oportunidade de se expressar, você recusou. Recusou 3 anos. 3 anos. É. Por timidez ou por não acreditar em você? Eu não acreditava em mim. Eu achava que não ia combinar, que não ia falar direito, que não ia me expressar. É porque quando você está na frente das telas, você está sujeito a críticas É. ou a elogios. Enfim, Julgamento. a julgamentos. E era isso que você mais temia ou não? Sim, hoje, um conhecimento que eu tenho, eu sei que o maior medo da humanidade não é da morte, e sim do julgamento. Né? As pessoas morrem de medo de serem julgadas. Mas naquela época eu não fazia ideia disso. Mas eu, de fato, tinha muito medo desse julgamento. Nós estamos falando daquela época, mas hoje o Instagram, vou falar do Instagram e o YouTube, eles te proporcionam você ter a sua própria emissora, o seu próprio programa. E eu assisto, tem muita gente que fala que não tem medo de ser julgada e não está nem aí e dá a cara para bater. Eu acho que essas são as que mais têm chance de acertar, né? Porque se você ficar olhando, tô gravando aqui, se eu ficar preocupado com o que o Christian, ou o que o João fala, ou o que a Maria fala, eu não vou para frente. Vou ficar numa salinha de escritório, talvez lá eu não receba críticas do Perfeito. meu chefe, não é isso? Não vou receber críticas, não receber nada. Talvez do né? chefe, no máximo, nem isso. A Brené Brown, que é uma escritora que eu sou apaixonada, ela tem uma citação em um dos livros dela, que é A Coragem de Ser Imperfeita. Quem aí tem Netflix pode assistir também, que tem no Netflix, ou então a própria leitura do livro, que é incrível. Ela diz o seguinte, que só quem está na arena da vida, ousando sangrar, comer poeira, é que pode, então, se dispor a ganhar qualquer coisa. Que receber crítica de quem está sentadinho na poltrona e não está lá sangrando, não faz o mínimo sentido. Então, dê ouvidos a quem eventualmente possa vir a te criticar, no mas mesmo que está barco, né? sangrando contigo, né? É isso. E a verdade é essa. Então, essas pessoas que estão se expondo, e às vezes se expondo ao ridículo, né? Segundo o julgamento de muitas pessoas, e por vezes até o nosso, de fato, são as pessoas que correm o risco de sobressair. E Mesmo. você, agora vamos tentar entender, foram 13 anos frente às câmeras, recebeu o que você achou depois, no modo de dizer, recebeu essas críticas que você achava que poderia receber, elas vieram mesmo? Ou se veio e você nem percebeu? Olha que incrível isso, né? Olha, eu nunca tinha pensado a respeito da tua pergunta. É. Gente, que gostoso ser entrevistada. Tô gostando disso. Já vou trocar, depois eu vou pra Ai, aí, gostei. brincadeira. Existe uma pesquisa que diz que 80% dos nossos medos nunca se realizarão. 80% de tudo aquilo que a gente teme, Mas 20% já é muito. nunca na vida vai se realizar. Que dos 20% tá que existe a possibilidade, é muito improvável que aconteça de forma fidedigna. Então, acontecer exatamente aquilo que a gente temia é muito improvável. Tá. Né? E vamos lá, 80% já é fato que não vai acontecer. Dos 20%, existe uma probabilidade enorme de que não seja exatamente como aquilo que a gente temia. Eu morria de medo de ser julgada. E, de verdade, é óbvio, né? Possivelmente recebi 1, 2, 3 críticas, mas foi tão gostosa essa experiência. Eu saía, ia para o supermercado, as pessoas me paravam, pediam para bater foto. E nem era uma época que a gente estava tão ligado às redes sociais, esse tipo de coisa, né? Pediam para bater foto, diziam que eu era mais bonita pessoalmente do que eles me viam na televisão, que eles me assistiam na televisão e parecia que estavam falando comigo em casa, e que era tão próximo, que era tão gostoso. Foi uma experiência incrível.
a ponto de fazer com que eu depois viesse a cursar jornalismo, Tá. porque eu não entrei na TV cursando Você fez jornalismo. aqui próximo? Fiz aqui na Estácio de Sá, aqui em São José, na verdade. Tá. E eu entrei na faculdade de jornalismo, já estava trabalhando na área, mas porque eu me apaixonei. Eu continuo sendo uma pessoa apaixonada por televisão. Dizem que é uma cachaça. Tu também trabalha na TV, Adoro, como é que é? adoro. Acho que eu sempre fui comunicativo, fui também formado em jornalismo, São Paulo. Eu vira e mexe falo aqui que sou de São Paulo, mas é uma paixão. Então, hoje é você entrevistada, não eu. Mas então você chegou à conclusão realmente de que isso pouco importava. Porque 13 anos, né? Na verdade, vou te dizer, eu não pensava a respeito disso. Eu pensava que o meu trabalho proporcionava para os empresários locais a oportunidade de oferecer os seus produtos com maestria. E se eu pudesse ser uma portadora voz, né? Portadora dessa voz, era isso que eu ia fazer. Que tipo de programa, então, que a gente passou ali nesses 13 anos? Durante esses 13 anos, eu trabalhei com programa de variedades. Sempre programa de variedades. Tá. E eu abordava todos os assuntos. Moda, gastronomia, cultura. Também existia um bloco dentro do programa que era voltado para ajuda comunitária, assim, tudo aquilo que era necessário. Acontecia alguma coisa no hospital, ou numa casa de repouso, ou numa casa que recebe crianças. Então, precisava de donativos, esse tipo de coisa. Eu também fazia ações para ajudar essas instituições. Então, eu trabalhava com um pouquinho de tudo, sempre bem gostoso. E, obviamente, a gente vai entrar agora um pouquinho nessa mudança de chave um pouco na tua vida. Mas naquela época em que você já ajudava, mas você ajudava de uma outra forma, como você falava, instituições de caridade e tudo mais, hoje você ajuda aqui a pessoa, né? Já você achava que naquela época nem passava despercebido, que ali já era uma forma de mudar? De verdade, isso sempre foi muito latente em mim. Desde criança. As minhas amigas dizem que eu sempre fui coach, que eu só não sabia. Mas desde criança mesmo. Pra gente ter noção, apesar de eu ter sido sempre muito doce, no colégio, acontecia qualquer pessoa que apanhava, brigavam, eles me chamavam e eu era defensora dos fracos e oprimidos. Então, desde muito cedo, eu tinha essa vontade de contribuição. É óbvio que eu não tinha consciência que eu tenho hoje, né? Mas hoje, fazendo uma análise, uma retrospectiva a respeito da minha vida, eu consigo perceber isso. Com o programa, isso conseguiu ganhar uma certa visibilidade, porque eu conseguia mostrar isso na televisão. Então, não era só o meu recurso, né, que ajudava outras pessoas, e sim o recurso de todos os telespectadores e dos meus patrocinadores. Mas eu ainda sentia que era pouco que eu fazia. Eu sentia que aquilo que eu fazia era só era tipo o básico, sabe? Tá. E isso me deixava desconfortável. Você falou, foram 13 anos aqui só pra gente fazer as continhas de TV. Quando é que você parou, mais ou menos? Eu parei em agosto de 2016. Não faz 4 anos. E tem vontade de voltar ou não? Eu amo televisão. Se hoje eu tivesse a oportunidade de trabalhar com televisão, com algo associado ao que eu faço, eu faria amarradona. Olha mesmo. Só, quem estiver acompanhando já sabe que é só dar uma cutucadinha que a Gisele vai. Mas teve um momento na tua vida em que você deu uma reviravolta. A gente conversava aqui nos bastidores, obviamente, eu dei uma questionada. Você tinha uma boa vida, no modo de dizer, financeiramente, mas você não se encontrava feliz consigo mesmo, ou no relacionamento e tudo mais. E você falou, vou dar um basta. Na verdade, é isso mesmo. Nesse vai e volta, alguns cursos, viajou. Como é que foi acontecendo isso, que você foi identificando? Porque é daí pra frente que as pessoas começam a se identificar um pouquinho mais. Pô, eu vivo isso, eu tenho isso, eu estou insatisfeito com a minha vida, tenho um salário bom, vou em bons restaurantes, estou indo viajar fazendo curso nos Estados Unidos, não foi isso? Que você tem curso nos Estados Unidos, a gente vai falar sobre isso. Mas não bastava isso pra ti. Na verdade, o que acontece, né, Alan? Assim, é óbvio, todo ser humano, ele quer se sentir feliz, mas não necessariamente ele vive em busca da felicidade. Né? Então, eu estava em uma fase da minha vida em que eu tinha reconhecimento, porque a televisão te traz isso, né? Então, eu tinha um certo prestígio dentro da minha cidade, tinha reconhecimento. Posso te atrapalhar? Às vezes não é um reconhecimento que às vezes cria-se falso dentro da gente, porque você está andando na rua, você não está feliz. Mas, olha que linda que você é, não sei, isso te levanta. Posso dizer que é uma coisa... Perfeito, né? É mais ou menos aquilo que a gente vê hoje nas redes sociais. Instagram, né? Exatamente. A vida perfeita, a vida incrível, né? Então, as pessoas, de fato, elas me olhavam e pensavam, nossa, Gisele é uma mulher bonita, bem-sucedida, é querida, as pessoas gostam dela na cidade, falam bem dela. Te levantava. Tem um relacionamento bacana, tem uma empresa massa, reconhecida, maior carta de cervejas da América Latina, tem um cara bonito, bem visto na cidade, tem dinheiro, tem uma vida financeira confortável. Nossa, não falta nada. E isso é uma impressão, né?
Porque eu nunca disse isso para ninguém. Isso é aquilo que as pessoas olhavam e partia do julgamento de cada uma delas. Mas a gente também se apega a isso. Porque é muito difícil tu olhar e dizer assim, não, tu tá vendo essa minha vida incrível? Na verdade, a minha vida é uma merda. Tudo aquilo que tu tá vendo é só uma ilusão da tua cabeça. É difícil. E ainda mais enquanto tu és uma pessoa pública. Né? É claro, no meu caso, com uma visibilidade regional, mas é uma visibilidade. Se a gente já tem vergonha de mostrar isso para os nossos amigos, imagina mostrar isso sabendo que tu és alguém que as pessoas conhecem. Né? Então, isso me mantinha presa também à minha vida infeliz, ao meu relacionamento tóxico, abusivo, e que chegou um momento da minha vida que, além de adoecer, fisicamente falando, né, não só psicologicamente, eu precisei dar um basta, porque ou era aquilo ou eu não queria mais viver. Olha que loucura, né? A gente chega a um ponto em que, ao olhar dos outros, tá tudo incrível, tudo maravilhoso, mas que a gente, dentro da gente, não encontra nem mais motivo para levantar. E aí foi nesse momento que eu decidi que eu precisava mudar minha vida. Isso foi mesmo, né, nessa cronologia que eu estou dando aqui, 2015, 2016 mais ou menos. E aí você já fazia alguns cursos, estava viajando para os Estados Unidos, então você já estava indo por esse lado, mindset, que você fez aqui, ó, quer ver? Eu tenho aqui, ó, 20 formações mais ou menos, PNL, Física Quântica, Psicologia Positiva, e você teve bons gurus aí nessas idas e vindas, conhecidíssimos, Tony, como é que a pronúncia? Deepak Chopra, que é o indiano, enfim, bastante gente interessantíssima ali. Quando eu decidi para os Estados Unidos, eu decidi, na verdade, de 2014 para 2015, eu já sabia que eu queria trabalhar com aquilo que eu trabalho hoje. Em 2013, eu tomei essa decisão, mas eu ainda não sabia exatamente como que eu ia me desvincular da empresa, do programa. E como você usaria isso para a tua vida. Exatamente. Tá. Né? Então, eu sabia que eu pretendia, mas não tinha um plano, não tinha uma estratégia. De 2014 para 2015, eu sabia que era isso que eu queria fazer e eu queria me tornar a melhor profissional que eu pudesse ser. E, por conta disso, eu queria ter acesso aos melhores treinadores do mundo. Deixa eu te perguntar, você foi fazer esses cursos já sabendo como você usaria esse conhecimento futuramente ou você foi despretensiosamente porque você queria realmente ter um conhecimento? E por que foi parar ali? Não. Quando eu decidi fazer o curso com eles, investir, né, nesse tipo de formação que, além de não ser uma coisa tão barata assim, tu também não está no teu país, então, né, te custa estadia, te custa passagem aérea, te custa alimentação, enfim, é diferente. Quando eu decidi ir para os Estados Unidos, eu já sabia que eu queria trabalhar com isso. Né? Eu só não sabia em que momento, como que eu ia conseguir fazer isso, mas que era isso que eu queria fazer, eu já sabia. Quando eu retornei para o Brasil, eu me dei o prazo de 1 ano, porque quando a gente trabalha como funcionário, a gente vai lá e diz assim, eu quero as minhas contas, me dá 30 dias. E aí eu tenho 30 dias para cumprir aviso. Né? Mas quando tens uma empresa, não é tão simples assim. Dizem que é mais difícil fechar uma empresa do que abrir uma. E eu concordo. Preciso dizer que eu concordo. No nosso Brasil, isso precisamos de uma bela reforma. Porque ela está falando esse gancho aqui, porque ela tinha uma empresa saudável, que valia muito, mas poder falar, pô, vendeu, quem que está tocando? Ela fechou. Aí que eu brinco com a Sabrina, o último apaga-luz, foi mais ou menos isso. Foi. 31 de maio de 2016. E eu vou te dizer, tá? É muito difícil, porque ali a gente coloca não só o teu dinheiro, não só os anos de vida que tu investiu para juntar aquele dinheiro. Tu coloca a tua energia, tu projeta sonhos, tu tem outras famílias que também estão envolvidas ali. Mas existia uma dor tão forte, tão latente dentro de mim, que durante 2 anos e meio eu me mantive na empresa lutando para resgatar aquilo, para pegar o dinheiro, para vender, para não continuar nela, mas para que eu pudesse dar continuidade à minha vida a partir dos frutos que viessem dela. Mas chegou um momento em que doía tanto, em que eu simplesmente decidi fechar. Nem vendeu, nem nada. E te criticaram muito nessa decisão? Na verdade, assim, a decisão... Familiares, amigos? A decisão, é muito curioso isso, né? Dizem que depois que a gente faz sucesso, todo mundo acreditava na gente. Todo mundo vem dizer assim, nossa, eu sempre acreditei em ti, eu sempre apostei em ti. E enquanto as coisas estavam aparentemente bem, eu ouvia muito das pessoas, nossa, super empreendedora, super não sei o que, não. Quando eu decidi fechar, aí todo mundo dizia assim, por que tu não devia ter feito isso? Por que tu não devia ter largado? Por que tu não devia isso? Tu não devia aquilo? Porque deu tudo errado por tua culpa? Porque tu não tinha que ter investido? Porque o teu relacionamento era uma droga? Enfim. Aí todo mundo sabia que era uma merda, mas ninguém me falava, entende? Sim. Sabe aquele negócio do corno é o último a saber? Então, mais ou menos assim. E aí é muito difícil, porque quando a gente trabalha com o julgamento das pessoas que a gente mais ama, tudo ganha um peso diferente. Uma coisa sou eu receber uma crítica de alguém que é irrelevante para mim. Eu até posso pensar, mas por que ele me falou isso?
Agora, quando eu ouço isso de alguém que eu amo, quando eu não tenho esse tipo de apoio, isso pesa. Mas você aí de casa que está me assistindo agora, precisa entender uma coisa. Eu não sei para qual... Aqui, eu não sei para onde eu olho, tá? Eu só tô olhando. Da tua esquerda ali, a sua, isso aí. A gente não tem que esperar ter o apoio de ninguém para fazer aquilo que a gente deseja. É responsabilidade única e exclusiva nossa. Porque quem vai sofrer ou quem vai ser feliz, seremos nós. Os nossos pais nos amam incondicionalmente, mas eles nunca vão sofrer no nosso lugar. Eles podem sofrer porque nós estamos sofrendo, mas o sofrimento dele não apaga o meu sofrimento. Eles podem estar muito felizes porque eu estou feliz, mas isso não diminui a minha felicidade. Então, a responsabilidade, ela é única e exclusiva nossa. Às vezes a gente diz assim, mas meu marido não me apoia, meu namorado não me apoia, eu não consigo emagrecer por causa disso, eu não consigo mudar meu trabalho, eu não consigo mudar minha vida, porque tem alguém que me puxa para baixo. De fato, a gente tem que rever as pessoas que a gente escolhe ter ao lado. Mas, às vezes, são nossos familiares, a gente não tem como escolher isso, né? De forma consciente, pelo menos. E a gente precisa entender que eles fazem o melhor com o recurso que eles têm, com as crenças que eles possuem, mas que a responsabilidade de mudar é nossa. Então, fica a dica. Então eu recebi muita crítica. Verdade tá, que eu nunca... Teve coragem. Coragem. Eu nunca tive incentivo, nunca tive apoio de ninguém. Ninguém disse assim pra mim, vai lá, tu é foda, tu é incrível, tu não sei o quê. Eu ouvia isso das pessoas de fora, tipo, faz. Mas é aquele negócio assim, te apoio, mas eu te apoio tipo tapinha nas costas, né? Eu te apoio, se der tudo errado, pode contar comigo. Eu costumo não pedir opinião, isso é coisa minha, de quem é muito pessimista. E também de quem é muito otimista. Eu ouço. Mas se eu sei, Alan, sei que aquilo vai dar certo, eu vou e eu faço. Por algum motivo, eu posso cair, quebrar a cara, mas pelo menos alguma coisa eu estou de aprendizado. Mas eu evito, nesse caso do pessimista, porque o cara não vai enxergar uma coisa boa. E aí você vai ficar pensando depois naquilo e tudo mais. Eu conheço, tem algumas coisas para pessoas próximas, eu não vou citar aqui, que são muito pessimistas. Ou não tem coragem, não fazem. Porque a gente está falando justamente de coragem. Você fechou uma empresa que era sadia, trocou tudo o relacionamento e foi. E assim, né, Alan, mas a gente também percebe mais uma vez que a responsabilidade é nossa. Sim. Por exemplo, meu sonho é me casar. Aí eu vou lá e chamo a minha mãe, que é separada, que sofreu pra cacete no relacionamento, e digo, mãe, o que tu acha? Eu devo me casar? Ou então tu, sei lá, vamos supor que tu fosse solteiro e estás querendo casar com a Sá. Tá. Aí tu chega no meio dos teus amigos, que estão no meio da balada, da farra, que querem viajar, curtir o mundo, ficar solteiro. Não vai deixar. Vai chegar nele e vai dizer assim, pô, tô pensando em casar. O que vocês acham? Pô, porque a Sá é uma mulher isso e aquilo. Entende? As pessoas, a gente pede conselho. Opinião demais não a dá gente certo. pede opinião para quem não quer aquilo que a gente deseja, não quer o mesmo que a gente, ou para quem não sabe como alcançar aquilo, Olha só. ou para alguém que não quer que a gente alcance aquilo, porque se quiser, exatamente, é isso. Né? Então a gente também tem que pensar a respeito de quem a gente está pedindo esse tipo de informação. E às vezes a gente está com o braço quebrado e está indo na ginecologista e dizendo, olha só, meu braço quebrou. Ela vai dizer, ok, eu sou médica, mas não é essa a minha especialidade. Esse programa é nesta quarta-feira, certo, Cris? Então, agosto lilás, nós vamos entrar nesse assunto. E você comentou em relacionamento abusivo. E eu sou antenado nas notícias dos bastidores dos artistas aí. Nós temos lá a ex-Big Brother, né? A ex-Big Brother com um ator e jogou aquilo no ventilador. Relacionamento abusivo. Você tem muita cliente nesse sentido, feminino? O que acontece, Alan? Quando eu, de 2015 para frente, né, que eu fui para o curso dos Estados Unidos, 2016, fechei a empresa, eu decidi que eu queria trabalhar como coach, como treinadora comportamental. E eu decidi isso porque eu mudei a minha vida e eu queria ajudar outras mulheres a mudarem as suas vidas, assim como eu fiz com a minha. Não necessariamente mulheres que tenham sofrido algum tipo de abuso ou alguma relação tóxica, que foi o meu caso. Mas mulheres que não conseguiam ter a coragem de mudar a vida que vivem, de mudar. Exatamente, independente de qual o setor da sua vida. Emprego, né? Exatamente. E no caso, por exemplo, da Maíra, que é o que a gente está comentando agora, da ex-Big... Maíra Card. De fato, uma mulher bonita, bem-sucedida, inteligente, passando por um relacionamento abusivo, passando por um relacionamento tóxico. E assim como ela, sei lá, Luísa Brunet, Rihanna, Whitney Houston, enfim, são... Luísa Brunet foi até que comentamos, que acusava, isso é bem antigo, né? Carnaval, sei lá de quantas bolinhas, usava coleira, era bem sumissa nesse sentido e apanhava.
É isso mesmo. E, de fato, isso é mais presente no nosso cotidiano do que a gente imagina. Esse negócio de que em briga de marido e mulher não se mete a colher não é uma verdade. Porque, desculpa te atrapalhar, o relacionamento abusivo falam muito que é no sentido de agressão, e não é. Não é? necessariamente. E foi a defesa do Arthur nesse caso. Não, abusador eu não sou, abusador eu não sou. E talvez ele está se defendendo Do físico, né? do físico. E eu vou te dizer, o mais triste, tá? Não é o empurrão, não é o hematoma, não é o roxo. É claro que isso fere a gente, né? Ninguém quer se sentir violada. E é óbvio que quando isso acontece, a gente se sente violada. Mas, de fato, na minha concepção, a violência psicológica, a violência moral, elas te destroem. Porque elas acabam com aquilo que é a tua força de viver, que é o teu brilho, que é a tua confiança em ti mesma, que é a tua esperança no amanhã, entende? Porque tu passa a ser uma pessoa que não se reconhece mais. Tu é feia, tu é gorda, você vai aonde desse jeito? É mais ou menos isso. Tu te torna descrente de quem tu és. Tu não acredita mais no teu potencial. E quem não acredita no seu potencial não vai prosperar financeiramente, não vai trabalhar bem, não vai vender bem, não vai encontrar um outro relacionamento amoroso, não vai se dar bem com seus filhos. Enfim, minou a tua autoestima, minou a tua vida. E tem muito caso ao inverso, porque a gente fala muito da mulher, porque É o maior número. ela se abre mais. E assim, né? estatisticamente falando, é um número muito maior. Para te teres uma noção, nesse período de pandemia, 22% houve de aumento em relação a feminicídio. E tem ao contrário também disso? Da mulher... Existe também. Na verdade, assim, né? Todos podemos ser tóxicos. Tá. Né? Existe mulher que é extremamente ciumenta, que fica o tempo inteiro vigiando o celular, que o cara não pode sair para jogar um futebol, que não pode conversar com os amigos, que não pode ter vida, porque a mulher está o tempo inteiro ali, em cima. Existe o inverso. A questão é que, primeiro, o caso do machismo ele é muito mais forte, inclusive numa questão social, né? Então, historicamente, existe o machismo. A mulher antigamente era reprimida, oprimida, não existia, não falava, não tinha voz ativa. E os homens se sobressaíam por conta disso. Hoje a gente já não vive mais nesse tipo de sociedade, mas ainda carrega muito disso no nosso DNA. E, obviamente, o resultado disso é fazer com que hajam muito mais índices de mulheres que são agredidas, que são vítimas, do que homens. Mas a verdade é que, sim, existem muitas mulheres que são tóxicas. E a verdade maior ainda é que pessoas como eu, como você, como o Cris, em algum momento, temos traços de tóxico em cada um de nós. Christian, você falando nele? Christian Também. não pode nem sair de casa, ele não me convida pra nada. Não, nada. Se eu quero, vamos no botequinho, Cris, tomar uma... Não posso. Não dá. Não deixa. Ele é um clientão pra você. Não é? Clientão. Opa! Clientão. Opa! Fica de olho ali que potencialmente tá aqui o dinheiro, hein? Tá aqui. Mas brincadeiras à parte, se o Cris ou qualquer outra pessoa falar assim, pô, eu quero a Gisele, como é que funciona essa mentoria? Individual, em grupo, online? Tudo é online, né? Por isso que eu brinquei no início, na pandemia, o online tá voando, né? Como é que funciona? Sim, tudo é online. Na verdade, existem alguns tipos de treinamentos, né? Então, existe a questão da mentoria individual, onde é um caso que a gente trabalha especificamente aquilo que te incomoda, aquilo que te gera desconforto, que pode ser na tua área profissional. Não significa que tu teves algum problema no teu relacionamento, né? É porque, normalmente, quando a gente tem um problema financeiro, vamos supor, isso reflete no relacionamento. Se a gente tem um problema no relacionamento, isso reflete no financeiro. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que está comigo há 3 semanas e a Ju mandou uma mensagem para mim semana passada e disse assim, Gi, eu nunca tinha passado de 3º, 4º lugar aqui na empresa em termos de premiação de vendas. Há 3 semanas nós estamos juntas e eu, pela primeira vez na empresa, ganhei em 1º lugar. Por quê? Porque ela começou a melhorar a relação com ela mesma. E isso refletiu, inclusive, no bolso dela. Então, existe, por exemplo, o programa de mentoria individual, que trata todas as áreas da vida e que, por consequência, a gente melhora uma e, inevitavelmente, vai melhorando as outras. Existem programas que são cursos online, que aí não são diretamente comigo, são aulas gravadas, que possuem também o meu suporte, mas aí é um suporte, não Você existe... grava, disponibiliza 10, 15 aulas e vai acompanhando... 10, 15 aulas não, né, Não meu vou amor? dizer. Porque assim, É a mais gente ou entrega menos. conteúdo, 93 aulas. Opa! Se não for para entregar conteúdo de verdade, a gente nem faz. Ó, venha gravar nos estúdios da Live Né? do Brasil. Verdade, só. Aqui você pode gravar mais de 500. Não é? Gosto. Mas é basicamente isso, né? Seja lá quantas aulas forem, Sim, na verdade, você assim, vai tô falando acompanhando. de 93, que é Mulheres É um Apaixonantes, trabalho mas tem meio de menores. psicóloga isso, não é? Então, o que acontece? O meu trabalho, ele não é psicologia. O pessoal confunde um pouquinho. O pessoal confunde.
Por quê? Porque, de alguma forma, eu estou induzindo a pessoa a pensar a respeito da vida dela, né? Eu estou trabalhando com ferramentas que fazem isso. Porém, eu estou trabalhando com ferramentas. Tá. Ou seja, eu não estou buscando no passado dela entender o que aconteceu para justificar por que ela age como age. A verdade é que, dentro do processo, isso pouco me importa. Eu quero saber hoje, que é o ponto A, e aonde ela quer chegar. O que a gente trabalha aqui é daqui para frente. A respeito daquilo que já foi, nada pode ser mudado. Mas a respeito daquilo que pode ser, basta uma decisão. Então, com base nisso é que a gente traça o nosso planejamento. E dentro dos programas eu tenho Mulheres Apaixonantes e Happy Day, é isso? Isso, exatamente. Me explica um pouquinho de cada um pra gente O Happy Day é um programa de iniciante, assim, que de verdade é a minha menina dos olhos de ouro, assim, porque sou apaixonada por ele, porque ele é um programa que faz com que a gente volte a ter tesão pela vida. Tá. Mesmo, se reconheça, tenha mais entusiasmo, mais energia, com práticas super simples. Tem exercícios práticos, é isso? Exercícios práticos, com aulas dinâmicas. Esse é um curso menor, ele tem umas 15, 20 aulas no máximo. Aulas pequenas de 3, 5 minutinhos. E tu já sai da aula e já pratica, sabe? Tá. Então, é muito prático, muito fácil e já te transforma, assim. Sou realmente muito apaixonada. Depois do Happy Day, a gente também tem um outro programa que eu nem te falei, que é o Código da Virada, que é um programa de 4 semanas, que é com acompanhamento comigo, mas é um coaching em grupo. Tá. É isso que eu ia perguntar, se tem presencial, tem Então, a gente, alguma coisa... nesse momento de pandemia, a gente não tem nada. Tem Vamos presencial. esquecer a pandemia, mas existe isso? Tem presencial? tem Ou presencial. que se reúne, Tem os eu vou encontros ao fechar vivo. o Centro-Sul e vou Sim. fazer... Tem eventos assim? Exatamente, que são os encontros ao vivo. Legal. Mas a base de tudo sempre é online, independente do momento da pandemia. Então, a gente tem o Happy Day, que é o inicial, aí a gente tem o Código da Virada, que são 4 encontros em grupo comigo. A gente tem o Mulheres Apaixonantes, que tem ganhado assim muito fortemente muitas mulheres, centenas de mulheres que eu já tive a oportunidade de ter como alunas. Mas que homens podem participar ou não? do Mulheres Apaixonantes, Só mulher mesmo? só mulher. Tá. Ali a gente trabalha mesmo autoestima, autocuidado, autoconfiança, sexualidade, Tá. relacionamento, conquista, sedução, justamente para fazer com que a gente conquiste relacionamentos inteligentes. E veja bem, não significa que só mulheres solteiras podem participar do Mulheres Apaixonantes. Às vezes a gente está no casamento, a gente está vivendo um relacionamento que não está bom. Tá. E a gente pode melhorar ele com Mulheres Apaixonantes também. E a questão da mentoria, que é o individual comigo mesmo, tete a tete aqui, ó. Tipo, só eu e a pessoa. Olha, gente, já sabem o que procurar, não só nessa pandemia, mas também depois. E tudo isso que a gente falou vai acabar em algumas páginas de livro. Você tem ideia disso? Ou já tem? Como é que tá? Eu não estou puxando Sim. deixa, não. Eu quero saber mesmo. Sim, na verdade, há bastante tempo eu tenho vontade de escrever um livro. E por conta disso eu já iniciei esse livro. Nós já temos 100 e poucas páginas escritas. Depende de quantas. Porque depois que eu me assustei das 90 aulas, eu quero saber Não, quantas não. páginas que é o objetivo. Não, o objetivo, na verdade, não está no número de páginas, né? O objetivo está na entrega Quando de atingiu conteúdo. o conteúdo, parou. Mas penso que a gente... Quantos por cento nós estamos mais ou menos no conteúdo? Ah, não, com Vamos certeza lá. a gente já está nos 50%, 60%, Então tá. certeza absoluta. Talvez até um pouco mais. E pretendo no próximo ano, sim, fazer o lançamento desse livro, que tem o intuito de um caráter de informação mesmo, sabe? De ajuda, de acolhimento, de não julgamento e de entrega. Muita entrega, com certeza. Olha, Gisele, eu quero agradecer a tua participação, a tua vinda. Portas abertas para voltar. Quando você tiver o livro concluído, palpável. Físico aqui, mas vai que vai gente. ser um e-book também. Mas e-book a pode gente ser já tem vários. Ah, já tem. Então pronto. E-books a gente já tem. Mas quero agradecer, fica aí para você dar as considerações finais, divulgar, dizendo curso, enfim, fica à vontade. Quero agradecer pela oportunidade. Estou bastante feliz mesmo. Adorando esse negócio de estar sendo entrevistada, porque, né, Olha gente? só, Tá do quando ladinho de Quando tiver cá. pro programa eu vou lá. Né? Não sei do que eu vou falar, porque eu não comecei a trabalhar aos 7 anos, mas eu entreguei jornal na minha vida, eu fui pedreiro, fui tudo. Ó. Não Eu já é? tenho história para contar também. Né? A gente não precisa trabalhar os 7 anos para ter história, Não né? é? Mas, considerações, fique à vontade. Agradecer. Cris, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pela parceria. Pessoal que aí Olha lá. Ganhou De até um casa, merchan, a felicidade dele. ó. pessoal aí de casa, não esqueçam de dar uma olhadinha no Top News. Sempre incrível. Esse mês tem matéria minha também, falando a tem? respeito do Dia dos Pais. Sabe que ele Claro. trouxe hoje e eu não abri ainda, mas eu só falei pra ele, tá pesado. o Tá, não negócio tá? aqui. Deve ser conteúdo, deve ser ó, Não os é? coisinhos dele. Tá em que página? Tá, que eu não vou tá? mostrar aqui, peraí. Aqui, ó, já na contracapa, meu amor. Já tá na contracapa? Então peraí. Que eu já vou. Estica aí pra mim, quer ver? A gente tá aqui, ó. Pai, o melhor presente é estar Ah, presente. nessa, cara. Mostra aí na câmera. Sá, por favor, ó. Pronto. Tá aí, ó.
Vamos aí no propaganda, olha lá, ele nem tirou foto, ó, tem que mostrar. Então, mas de fato, né, o pessoal que tiver oportunidade, não só pela questão de conteúdo, de matérias que a gente encontra aqui, mas essa questão do comércio local, a gente está passando por um momento bastante... Vamos ajudar o comércio local, né? Bastante delicado, e eu penso que a melhor forma que a gente tem de passar por esse momento, de fato, é nos unirmos, estarmos juntos. E você aí de casa, espero que tenha gostado da nossa entrevista, espero que eu tenha respondido algumas curiosidades e tenha principalmente te inspirado a viver a tua melhor versão, a viver os teus sonhos e não os teus medos. Qualquer coisa, me segue lá no Instagram, @GiselleMartins.oficial, e a gente também está no YouTube. Um L só esse Gisele Martins? Gisele simples, porque eu sou fina. Então tá bom, Gisele Martins, é assim, sem ponto, sem... No Instagram tá como GiselleMartins.oficial. Então pronto, ó, só para sair certinho. Mas a gente vai pôr aqui na tela. Isso. Põe na tela. Então, Gisele, muito obrigado mais uma vez pela tua vinda. Também agradecer a sua participação e por ter acompanhado aqui o jornal Top News com o programa Top Talk. Mostrar aqui mais uma vez para vocês. Número 52, é isso? 52. Pronto para você ler nos principais estabelecimentos, pegar o seu exemplar, mas também acompanhar nas redes sociais, Jornal Top News. Então, até a próxima quarta-feira. Um grande abraço. Tchau, tchau.